Glória a Deus. Pastor Christian. Glória a Deus, meu irmão. Eu não sei vocês, mas eu particularmente estou sentindo uma presença gloriosa nesse lugar, tá, gente? Estou todo quebrantado aqui. Eu creio que Cristo vai dar continuidade com o Espírito Santo através dele, que ele possa usar poderosamente como sempre tem usado. Você pode estar estendendo a mão para cá, vamos estar orando. Pai querido, Pai amado, Deus, a tua palavra diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, és tu, Deus. Pai, pega o teu vaso, Pai, nessa manhã, Pai, mais uma vez, ó Deus, como tu tens usado ele. Pai, que em nome do teu Filho Jesus, que não seja palavras simplesmente de conhecimento humano, mas palavras de vida eterna, Deus, que venha realmente separar o espírito da alma, a medula dos ossos, Deus, mas que em nome do teu Filho Jesus, ó Deus, usa ele, Pai, nessa manhã, Deus, e que cada um aqui, Pai, possa sair desse lugar com essa semente, Pai, que possa sair desse lugar, Pai, não da mesma forma do que entrou, mas completamente diferente, que possamos realmente ser a transformação que o mundo anseia, Pai, em nome de Jesus, amém. Queremos colocar a vida do pastor Cristo em tuas mãos, Senhor, amém, glória a Deus. Aleluia, glórias a Jesus, amém. Uma alegria estar aqui, né? Acho que todo mundo aqui me conhece. Tem algumas pessoas aqui que eu não tenho ainda conhecimento, intimidade, né? Eu sou o Christian, também conhecido como pastor Christian, natural da cidade de Brusque, mas sempre morei a maior parte da minha vida aqui, né? Posso dizer que eu sou batistense, né? A gente só nasceu em Brusque porque quando em 1975 a maioria das crianças, eu nasci em Nova Trento, eu nascia em Brusque, porque aqui o hospital não era tão bem preparado, né? Então, mas somos daqui, né? Somos daqui. Nesse local aqui onde eu estou pregando, foi exatamente aqui onde eu me converti, foi exatamente aqui onde eu me batizei, no ano de 1996, comecei a namorar com essa moça aqui. Ela era tecladista aqui nesse local, aqui nessa igreja, tinha um tecladozinho aqui, não era esse teclado, era um tecladinho da Yamaha, bem simplesinho. Aqui nesse ladinho aqui tinha uma guitarrinha vermelhinha, com branco, né? O pastor era o pastor Joel, que é... Onde é que está a irmã Marina? Está aqui ainda? Saiu? Está aqui, ó. Que era o marido da pastora Marina, para quem não sabe, né? Foi minha primeira pastora. Está aqui hoje, olha só que honra, né? O marido dela foi o meu pastor. Ele que me deu a primeira Bíblia. Isso no ano de 1996. Olha só como o tempo passa. Aí Deus, de lá para cá, trabalhou. Tive a oportunidade de ganhar o pastor André para Jesus, né, que hoje é o pastor de vocês, né, e hoje o vovô está aqui, né, vovô de 49 anos. Né. Então, é muito difícil para a gente vir nesse lugar aqui e não ter essas memórias. Né. Ver aqui a irmã Graça, né, que faz parte da nossa história também. Né. Fomos para Manaus a primeira vez junto com ela, né, ela que foi nossa guia. E como é bom ter a graça de guia, né? Porque se a graça for o nosso guia, irmão, a lei não vai pegar mais a gente. Porque nós não somos da época da lei, nós somos da época da graça. Né? Aleluia. Então, começar quebrando o gelo, né? Então, irmãos, é uma alegria, né? Poder estar aqui com vocês. Sim, né? A Simone. Ontem eu pedi um açaí, nem sabia que ela ia estar aqui, né? E é que, na verdade, a inveja me pegou, né? Minha esposa pediu um açaí um dia antes para ela e para o meu filho, para o Levi, e ia pedindo para mim também, só que aí eu estava de saída e fiquei sem açaí. Aí ontem eu dei o troco, vou pedir só para mim e para o Levi. Mas é que só estavam nós dois em casa. Então, amados, é uma honra, né, poder estar aqui. Atualmente nós temos um ministério que se reúne na casa do irmão Mateus, que é irmão do Tiago, né, que frequentou com o pessoal aqui, Tiago da Paula, né, que todo mundo conhece. A gente está com uma célula ali, né? Somos em menos de 10 aproximadamente, mas estamos ali, nos reunindo toda sexta-feira, e o nosso ministério sempre teve um foco que era servir outros ministérios. Né? Quando Deus nos deu esse ministério Vidas Águas, que completou 10 anos, agora dia 7 de setembro,
Nós nascemos para servir outros ministérios. Então, estar aqui hoje de manhã é um cumprimento daquilo que Deus nos chamou para fazer. Atualmente a gente tem servido principalmente os meus pais, na cidade de Canelinha, na cidade de Tijucas. 15 em 15 dias, no sábado, a gente está pregando ali, ministrando louvor na igreja lá em Tijucas, e todos os domingos na igreja em Canelinha. Então, os nossos pais, a gente dá prioridade, né, que são pais, mas quando, à medida que a gente vai recebendo convites, né, a gente vai honrando na medida do possível. Amém? E hoje Deus me trouxe aqui para trazer uma mensagem bem específica. A gente vai estar falando nessa manhã sobre autorresponsabilidade. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, para honrar o João, né? Foi ele que orou por mim. Então, João capítulo 5. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor André, pastora Cris, né? Que já tinham nos convidado para estar aqui há mais tempo, mas as agendas não deram certo. E a gente foi colocando para frente e deu certo para o dia de hoje, né? Então, a agenda de Deus era para ser hoje. E a gente tem orado por ele, pela recuperação dele. Oramos antes, oramos durante e oramos depois, né? E em nome de Jesus, em breve ele já vai estar aí de volta, né? E aquele moreninho querido. Evangelho de João, capítulo 5. Todo mundo achou? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. E quem ainda não tem uma Bíblia, adquira uma o mais rápido possível. Ou baixe o aplicativo no seu celular, deixe ele no modo silencioso durante o culto e fica só na Bíblia, meu irmão. João capítulo 5 diz assim a palavra de Deus. Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Um anjo descia em certo tempo e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem inválido, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma a tua esteira, ou a tua cama, e anda. Imediatamente o homem foi curado, tomou a sua esteira e pôs-se a andar. Amém? Até aqui é o suficiente. Amados, há um tempo atrás Deus falou muito comigo nessa palavra, né? E eu tinha até uma outra mensagem para trazer aqui nessa manhã, que é uma palavra que Deus me deu para pregar em todas as igrejas. Mas como eu preguei essa palavra já faz muito pouquinho tempo, eu negociei com Deus nessa manhã, assim, me dá uma outra palavra. Eu não gosto de repetir palavras, né? E hoje, como tudo é gravado, né? Eu gravo todas as minhas mensagens, está gravando no meu celular. Eu gravo tudo, áudio ou vídeo. É uma direção que eu recebi de Deus já antes da pandemia. Deus falou comigo audível, né? A partir de hoje, todo lugar que você for tocar, pregar, cantar, tudo você vai gravar, filmar e vai repartir esse pão. E por obediência a Deus a gente tem feito isso. Já deve ter mais de 4 mil mensagens no meu canal do YouTube, mais no canal do Vinho das Águas, Instagram, aí deve passar de 10 mil mensagens. Todo dia a gente grava áudio e tem usado bastante esse recurso da tecnologia, né? E quero incentivar os pastores aqui, incentivar os pastores de vocês, né, a voltar às filmagens, né? Eu sei que quando muita gente que está aqui pertencia ao Ministério do Evan, e eu acompanhava as filmagens, acompanhava os cultos, né?
Eu gosto de acompanhar as pessoas que fazem parte da minha história. Eu confio nelas. Eu sei o conteúdo que tem. Hoje a gente vive um tempo que não dá mais para você confiar em todo mundo. Não dá mais para você ouvir todo mundo. É um tempo onde a mentira virou verdade, a verdade virou mentira, né? Então você tem que selecionar. Você que ouve mensagem pela internet, né? Tem que garimpar quem que você vai ouvir. E para mim, ouvir pastor André, pastor Alex, né? Pastor Macotes, que é nosso filho na fé também, pastor Eliseu, já esteve aqui, né? Pastor Regis, pastora Márcia, são pessoas que a gente conhece, a gente sabe, tem toda uma história, e a gente não tem medo de ouvir, a gente sabe que o conteúdo ali é original. Amém? Então, deixar essa palavra de incentivo, né? Eu sei que tudo tem um tempo determinado por Deus, mas aquilo que sai desse altar aqui pode abençoar mais vidas, né? E eu tenho certeza que se uma alma for salva através de uma transmissão no culto online, já valeu tudo. Embora que eu entendo, né? Eu conheço alguns pastores que são contra o culto online, a transmissão do culto, né? Porque eles pensam assim: se eu começar a transmitir, eu estou dando um motivo para as pessoas faltar culto e assistir em casa. Cada um vai prestar conta com Deus, né? Nós acreditamos que nós não devemos deixar de congregar, porque a Bíblia ensina isso, né? Agora, cara, congregar não necessariamente é um lugar como esse. Você pode congregar num pequeno grupo, ali também é congregar, né? Agora, a igreja primitiva, eles se reuniam no templo e nas casas. Então, eu creio que esse é o padrão original, templo e casa. Se eu puder me reunir no templo e nas casas, eu vou estar mantendo o padrão original que era da igreja do primeiro amor, a igreja primitiva, onde tudo começou, né? Então, é importante congregar. Como o João estava falando aqui, que ele sentiu aqui uma atmosfera aqui nessa maneira diferente. Essa atmosfera que o João sentiu, e que talvez mais pessoas estejam sentindo nesse momento, não dá para sentir online. Não dá para sentir virtual, né? Até porque a igreja é toque, a igreja é abraço, a igreja tem que ter envolvimento, né? A igreja primitiva saudava com o ósculo santo, né? Hoje, se for dar um ósculo santo, se for um homem, alguém pode achar que eu... Entendeu, né? Se for uma mulher, se o marido que está do lado é ciumento, lascou, né? Porque olha só, o irmão beijou a minha esposa sem falar comigo, que negócio é esse? Que não é uma casa de oração? Como é que está agora? Né? Porque não é puro para os que são puros, né? Mas a pessoa ainda não é bem pura, lascou. Né? E tem pessoa que tem problema com ciúme realmente, né? Eu sei que eu casei com uma moça que ela era ciumenta, mas pensa numa mulher ciumenta. Eu não podia olhar para a esquerda nem para a direita. Eu tinha que dirigir o carro assim, ó. E se tivesse que desviar de um obstáculo, era problema de perigo, porque você vai e corre para a esquerda e está passando uma mulher, né? Deu pior. Era ou não era, né? Mas Jesus transforma todas as coisas. Hoje eu posso olhar para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. Mas, amados, vamos voltar para o foco aqui. Esse negócio de dar liberdade para o Espírito Santo é perigoso, né? Vamos voltar para o foco. Então, amados, Deus me deu uma mensagem específica para essa manhã, que é para falar um pouco, conversar com vocês um pouco sobre a autorresponsabilidade, né? Todos nós temos uma responsabilidade. Nós somos a igreja de Jesus na terra. E Jesus, as últimas palavras dele antes de subir ao céu foram: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A igreja tem uma responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade diante da sociedade, uma responsabilidade diante da nossa família, uma responsabilidade diante do mundo. E nós não podemos esquecer essa responsabilidade. Deus dotou cada um aqui de dons, de talentos, e nós haveremos de prestar contas de todos os dons e talentos que Deus repartiu com cada um de nós. Será que todos nós estamos colocando os nossos dons e talentos à disposição do reino de Deus?
Não necessariamente a disposição de um ministério local, mas a disposição do reino. Porque nós somos cidadãos de um reino, que tem um rei, que é Jesus. Então, como Deus disse para Josué, todo lugar que tu pisar na planta dos teus pés. Se você estiver em qualquer lugar dessa nação, ou fora da nação, você é um cidadão do reino. E é responsabilidade nossa servir, como a minha esposa falou aqui. Nesse reino, o maior é o que serve. Nesse reino, o maior é o que serve. Num tempo em que muitos amam ser servidos, Deus quer levantar uma geração de servos, né? Pessoas que estejam dispostas a colocar a sua vida como um sacrifício vivo e agradável ao Senhor, né? A letra da música que o Espírito Santo direcionou aqui na hora do louvor, né, não estava no script, não estava no repertório, né? Mais que uma canção, é o que queres de mim. Eu canto louvores a Deus desde que me converti, desde o tempo da Igreja Católica. Eu já cantava na Igreja Católica, com 11 anos de idade. Eu cantava no grupo de jovens de Nova Trento, não, de São João. Não, perdão, com 11 anos de idade eu ainda não tocava. Com 11 anos de idade eu era coroinha do padre. Aí depois comecei a ajudar a irmã Célia, a irmã deu branco agora, a irmã Terezinha. Ajudava nos grupos das irmãs, depois com 16, com 17 anos, através do retiro que eu participei com o Padre Léo, na cidade de Joinville. Fiquei sabendo que o pessoal de Nova Trento não tinha ninguém para tocar violão para eles no grupo de jovens lá em Nova Trento. Então, com 17 anos de idade, uma bicicleta que meu pai tinha na roleta da festa de São João Batista, eu ia todo sábado tocar violão no grupo de jovens lá em Nova Trento, né? A bicicleta não tinha marcha, não tinha case para violão, então botava o violão, é minha coisa, né? Botava o violão no ombro e você ia dirigindo bicicleta até Nova Trento. Naquela época, fazer 10 km de bicicleta parecia que era assim uma maratona. Hoje em dia é tão comum, né? Até criança vai a Nova Trento de bicicleta. Mas não era assim. Para a gente era um obstáculo gigante. E eu ia todo sábado ir lá tocar violão. E depois também tocava violão aqui no grupo de jovens da igreja de São João Batista, né? Apesar que aqui em São João eu era o reserva. Eu era o reserva, o oficial era o natalino, né? E por que eu estou falando isso? Então a gente já serve desde criança, né? Desde criança a gente serve a Deus, né? E nós precisamos continuar servindo, amém? Agora o problema é que a nossa alma, ela é especialista em encontrar desculpas. Nós somos especialistas em encontrar desculpas, né? É o que a gente vê aqui nessa passagem bíblica, o retrato da alma de alguém que estava paralisado talvez por uma doença de nascença, mas alguns de nós não estamos paralisados necessariamente por uma doença de nascença. Nós estamos paralisados por causa do sistema, paralisados por causa das decepções, paralisados por causa das circunstâncias, paralisados por tantas coisas. E quando tem um motivo que nos paralisa, então, aí a gente enche o peito e diz: há tanto tempo eu estou nessa situação que sempre alguém chega primeiro do que eu. Sempre alguém vai na minha frente. Ninguém se lembra de mim. Ninguém está vendo eu aqui. Olha aqui, 38 anos sofrendo. Não é 38 dias, não é 38 meses. Eram 38 anos. E é nessa hora que, se eu não tiver uma busca contínua e maturidade para entender que algumas guerras que nós passamos fazem parte do propósito de Deus. Existem guerras que nós passamos que literalmente nos paralisam. Tem guerras que nós passamos que geram traumas, geram feridas emocionais tão grandes que a gente acha que nunca mais vai conseguir andar, nunca mais vai conseguir voltar a servir o homem. Não, eu vou servir todo mundo, menos o homem. Eu quero servir a Deus, pastor, mas eu não quero servir homem nenhum. Porque o homem
gente aprendeu que não tem como servir a Deus sem servir o homem. Eu vou precisar servir alguém. Porque Deus é espírito, não tem como servir um espírito. Você vai precisar servir homens. E Deus quer nos arrancar da nossa paralisação. Eu preciso largar esse vício de achar que eu preciso do anjo. Porque muitas vezes o anjo, amados, ele vai passar do teu lado e ele não vai ver a tua dor. Esse anjo pode ser o pastor, o sacerdote, esse anjo pode ser o levita. Ele vai passar do teu lado. Você vai estar ali caído, vai estar ali ferido, ensanguentado, como aquele personagem do bom samaritano. E o sacerdote vai passar do teu lado, ele não vai te ver, de propósito. E o levita vai passar do teu lado, e ele não vai te ver, de propósito, porque você está sendo tratado por Deus. Deus está vendo, está analisando o tempo todo o nosso coração. Porque, na verdade, Deus quer que a gente entenda que quem a gente realmente precisa é de Jesus. E muitas vezes nós achamos que quem vai resolver o nosso problema é o sacerdote. Quem vai resolver o nosso problema é o levita. Quem vai resolver o nosso problema é o novo prefeito que vai ser eleito. Não, se for eleito um presidente e tal, aí pronto, aí meu problema vai ser resolvido. A gente está esperando pelo anjo. Só que às vezes o anjo não lembra de você. O prefeito não lembra de você, teu pastor não lembra de você, o levita não lembra de você, o presidente da república nem sabe que você existe, o governador do estado, será que ele sabe quem você é? Mas Jesus, amados, Jesus, quando ele entrou naquele lugar chamado Betesda, que significa casa de misericórdia, Jesus, ele foi diretamente naquele homem. Jesus sabia o que ele precisava. Mas ainda assim ele perguntou: você quer ser curado? Senhor, eu não tenho ninguém. Não tem ninguém que me ajuda. Não tem ninguém que lembra de mim. Não tem ninguém que olhe para a minha dor. Não tem ninguém. Se preocupa comigo. Quem aqui nunca teve esse pensamento? Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Jesus simplesmente disse: levanta-te, toma a tua esteira e anda. Chega um momento da nossa vida, amados, que Deus, ele vai fazer você aprender a depender só dele. Depender só dele, porque ele é suficiente. Lembra quando Paulo rogou a Deus 3 vezes: Senhor, se possível, tira de mim esse espinho na carne. Eu não estou suportando mais esse espinho na carne. Eu não estou suportando mais essa prova. Eu não estou suportando mais essa tribulação. Eu não estou mais suportando essa angústia. Eu não estou. Mas por que, Senhor? Paulo orou 3 vezes, amados. Foi nenhuma nem duas, foram 3. E o Senhor simplesmente disse: a minha graça. Lembra da graça? A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Jesus, a todo instante, ele quer ser o centro das atenções, a essência da adoração. Ele quer que a gente dependa dele. Vai ter um dia que Deus vai usar o pastor. Vai ter um dia que Deus vai usar o levita. Vai ter um dia que Deus vai usar até o prefeito, o vereador, quem sabe, para fazer uma obra, né? Eu e minha esposa viemos morar dentro de Nova Trento, viemos morar para São João, voltamos para a nossa terra. E a nossa rua era a única da cidade que não tinha calçamento, não tinha asfalto, era a única, né, assim, consideravam praticamente centro, né, para Juba 2, né, não é tão distante, né, que nem o Fernandes, né, que nem a Nataca, né, e a nossa rua, todas as ruas do lado, tudo calçado, a nossa era a única que era estrada de chão. E passou 1 ano, e passou 2, e passou 3, e passou 4. A gente veio morar em São João em 2011. Deu quase 10 anos, irmão, que não era calçado na nossa rua. Ele passava por todas as outras ruas da cidade, tudo calçadinho, asfaltadinho, a nossa não. Quando é que o anjo vai lembrar de mim? Né? Mas um dia lembrou, né? Um dia fizeram um abaixo-assinado, o pessoal da rua, mas foi para cima, né? E aí conseguiram, né?
Não é por força nem por violência, vai ter hora que só Jesus na casa. E é isso aí, irmão. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Um dia, a autoridade pode lembrar de você. Um dia, alguém, o anjo pode lembrar. Mas enquanto ele não lembra, acredite, Deus muitas vezes faz o anjo ficar cego. Deus muitas vezes faz com que as pessoas que estão ao teu redor não percebam a dor que você está sentindo, o que está te paralisando, a ferida na alma. E tudo isso Deus está fazendo para ver se você vai reconhecer que precisa voltar a buscar Ele com toda a intensidade que Ele merece ser buscado. A gente não entende. E aí a nossa tendência humana é: tanto tempo eu estou esperando, mas ninguém lembra de mim. A nossa tendência, amados, é tentar esperar alguma coisa no homem, enquanto que Deus está fechando todas as portas na nossa direção para fazer a gente voltar a buscar Ele como nunca. Lembra lá nos dias do primeiro amor? Eu sempre conto que quando eu me converti, eu ficava todo dia até as 4 da madrugada lendo a Bíblia, todos os dias, durante 3 meses. Toda noite eu não ia dormir antes de 3 da manhã, 4 da madrugada, lendo a Bíblia, eu querendo saber, querendo comer. E aí passam-se os anos, e aí tem aquele dia que você consegue atravessar o dia inteiro sem ler um versículo da Bíblia. Pega uma pregação lá no YouTube já pronta aí. Mas a Bíblia, que é a fonte, ficou de lado. Né? Então, Deus, Ele não é bobo, irmãos. Ele sabe como que era os meus dias do primeiro amor. Ele sabe o teu nível de intensidade, o teu nível de entrega, o teu nível de busca. Meu Deus, irmãos, eu conheço irmãos que quando se converteram, e eu também não era diferente, a gente era que nem formiguinha. A gente queria dar o sangue por Jesus. Era de segunda a segunda. Se o pastor desse um compromisso para mim na segunda, na terça, na quarta, eu pegava tudo, porque naquela época a gente tinha entendimento que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça era ter compromisso na igreja todo dia. Não importa se a família está abandonada, a esposa abandonada, os filhos abandonados, isso aí nem é obra de Deus. Meu Deus do céu. Misericórdia. Porque hoje a gente entende que a família é a base de tudo. É a base da igreja, é a base da sociedade. Uma família estruturada é a esperança. Famílias estruturadas que vão ajudar outras famílias a serem estruturadas é a esperança do futuro. Porque se a minha família estiver bagunçada, que esperança nós que somos cristãos, representantes de Deus, que tipo de mensagem nós vamos oferecer para o mundo? Se nós somos a resposta para o mundo. A palavra de Deus diz que o mundo aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E esses filhos não podem se manifestar de qualquer forma. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que quando a gente está realmente apaixonado por Jesus, não tem dia, não tem hora, não tem noite. Se eu tiver 5 talentos, eu vou dar 6 para Ele, porque Ele merece o meu tudo. Quando a letra da música diz, né? Queres o meu coração? O que é o coração? O coração é o primeiro órgão que se forma. Qualquer pai e mãe aqui que já foi ver um ultrassom de uma criança com 1 mês de vida, 2 meses de vida, você vai ver que a primeira coisa que aparece no ultrassom é um coraçãozinho batendo. Eu me lembro quando a Patrícia estava grávida da nossa primeira filha, a Ana Cristine, ela tinha quase 2 mesinhos de vida, foi quando a gente conseguiu o primeiro ultrassom. Era tamanho de um baguinho de feijão, ficava pulando assim, mexendo assim, baguinho de feijão mexendo, era um coração. No coraçãozinho. A primeira coisa é a primícia. O coração
que é a sede das emoções, que no Antigo Testamento é a mesma palavra para mente, né? Quando a palavra de Deus diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Deus está dizendo, ó, cuida da tua mente, cuida dos teus pensamentos, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há algum canto espiritual, é isso que tem que ocupar a tua mente, não deixe entrar nada diferente disso. Então o coração que é a nossa mente, né, é a sede de comando, é a nossa mente que controla todo o nosso ser. E quando Deus diz, filho meu, dá no teu coração, Deus está dizendo, olha, te entrega como um sacrifício vivo, te entrega corpo, alma, espírito, emoções, sentimentos, entrega tudo. Eu pregava numa outra igreja aqui em São João Batista, 15 dias atrás, Deus me deu uma palavra sobre generosidade. O irmão não precisa nem ter pregado sobre feita oferta naquele culto, porque a palavra que Deus me deu, meu Deus, essa palavra em tudo, né? Quebrou tudo, né? Mas ali, durante aquele momento, quando eu ministrava sobre generosidade, né, que a alma generosa vai prosperar, e aquele que retém vai empobrecer. É o que diz lá em Provérbios. Eu ministrava que o maior ato de generosidade, eu citei o exemplo daquela mulher, né, que quebrou um vaso de alabastro e beijava os pés de Jesus, enxugava os pés dele com os seus cabelos, e o perfume daquele nardo puro era equivalente ao salário de um ano de um trabalhador. Então aquela mulher deu uma oferta de um salário de um ano. Eu perguntei, quem aqui já deu uma oferta de um salário de um ano, né? Para ver como a gente é ruim de dar oferta, né, irmão? Porque eu acho que quase ninguém aqui deu oferta de um ano de trabalho, né? Mas isso é uma outra pregação, isso foi para aquela outra igreja, não foi para vocês aqui. E ali eu falava, irmãos, que muito mais do que dinheiro, o que Deus quer de nós é a nossa vida por inteiro. Deus quer o nosso corpo por inteiro. Ele quer a gente inteira. Nós temos uma cobertura espiritual sobre a nossa vida e nos últimos dias tem ministrado muito sobre o tempo. E eu estava prestando atenção. Eu fui convidado para ministrar aqui numa rede de homens, aqui nessa igreja, aqui nesse exato lugar que eu estou. E Deus tinha me dado uma palavra, quando eu ministrei aqui na rede de homens, né, 1 Coríntios 7, e o Espírito Santo me fez lembrar uma frase que a gente lê ali em 1 Coríntios 7, que isso foi escrito há quase 2000 anos atrás, já no sentido de urgência. Eu fico imaginando nos dias de hoje. Olha só o que diz ali em 1 Coríntios 7, a partir do versículo 29, 1 Coríntios 7, 29. Isso foi escrito há quase 2000 anos. Agora eu quero que você leia esse texto, trazendo para os dias de hoje. Vou ler no telão aqui com vocês. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. Paulo, naquela época, já achava que a volta de Jesus se aproximava. Agora imagina 2000 anos depois, né? Essa palavra faz muito mais sentido para nós hoje. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não tivessem. A partir de agora é só selinho, né, cara? Só selinho que eu tenho que fazer a obra de Deus. Não dá tempo nem de beijar na boca. Está entendendo, irmão? Quem é casado é como se não tivesse. Os que choram, como se não chorassem. Olha só o que Deus está dizendo. Mas, pastor, eu preciso chorar as minhas pitangas. Deixa eu chorar bastante tudo que eu tenho direito a chorar, para depois eu vou servir a Deus, depois eu vou fazer a obra de Deus, depois eu vou colocar os meus talentos à disposição do reino. E Deus está dizendo, olha, os que choram como se não chorassem. Procura chorar tudo que tem para chorar o mais rápido possível, Deus dizendo, né? É claro, né, irmãos, que existe um tempo de chorar. E como eu tenho vivido o tempo de chorar. Nos últimos anos nós passamos tantas provas, a gente acha às vezes que o tempo de chorar não vai passar nunca. Quando é que vai acabar esse tempo de chorar?
Eu achava que aquele versículo bíblico, João, que diz, né, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu achava que esse choro era uma noite só. Acabou, né? No outro dia de manhã é alegria, né? E esse choro que dura uma noite, né? Essa noite, irmão, pode ser um mês, pode ser um ano, pode ser 2 anos, pode ser 3, pode ser 4. Imagina Abraão, 25 anos esperando por uma promessa. 25 anos de choro. Porque quando você quer uma coisa muito, aquilo vai demorando, parece que não chega. A Bíblia diz que a promessa adiada faz adoecer no coração. O coração fica enfermo. Então eu respeito tudo isso, eu entendo, eu sou PhD nesse assunto aí. Falar de lágrima comigo, nós vamos fazer uma competição aqui, quem chora mais. Mas o que Deus está nos dizendo nessa manhã é que os que choram se comportem como se você não chorasse, porque há uma urgência. Os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Amém? Até aqui é o suficiente. O tempo se abrevia. Há 2000 anos atrás, Paulo já tinha entendimento que o tempo estava se abreviando. Quem conhece um pouco da história bíblica sabe que Paulo precisou escrever a segunda carta de Tessalonicenses, porque quando ele escreveu a primeira, falando sobre a volta de Jesus, o pessoal achou que Jesus estava chegando, e aí o pessoal parou de trabalhar. E ninguém mais queria trabalhar. Está todo mundo se preparando para Jesus chegar. Acho que Jesus está chegando aí. E aí Paulo escreve a segunda carta e manda todo mundo trabalhar. Vamos trabalhar, porque eu não sei ainda, eu acredito que está chegando, mas eu não sei a hora. Nem Jesus sabia o dia e a hora. Paulo também não sabia, meu irmão. Mas ele tinha uma expectativa que se aproximava. E se ele tinha essa expectativa 2000 anos atrás, imagina quanto que nós precisamos ter essa expectativa hoje, irmãos. Que o tempo está realmente se abreviando. E hoje nós temos inúmeros sinais, né, que mostram claramente que realmente o tempo se abrevia. E mais do que nunca Deus está nos chamando para remir esse tempo. Ou seja, de hoje por diante, nós precisamos realmente usar o nosso tempo cada vez mais com responsabilidade. Responsabilidade no uso do tempo. O que eu estou fazendo com o meu tempo? Esse tempo que é tão precioso, né? Já diziam os antigos, né? Tempo é dinheiro, né? Nós precisamos usar ele da melhor forma. Investir ele com sabedoria. Eu não posso desperdiçar tempo com coisas vãs, com coisas inúteis, porque o tempo se abrevia. E é chegar o momento que Deus espera que a sua igreja possa se levantar como um exército, porque Cristo em nós é a esperança do mundo. Deus quer transformar o mundo através da sua igreja. Amém, irmãos? Eu não sei o que pode ter te paralisado, o que pode ter te desativado temporariamente, o que pode ter te travado. Se for falta de perdão, por favor, libere perdão. Libere perdão, seja lá quem for. Seja lá qual for o anjo que não estendeu a mão para você quando você mais precisou. Libere perdão. Libere perdão, porque se o anjo não estendeu a mão para você, meu irmão, é porque Deus estava querendo fazer você se aproximar mais dele. E quando Deus está decidido a fazer a gente se aproximar mais dele, nenhum anjo vai livrar de nós. Então, se você ir lá for pedir ajuda do anjo, aí se ele tiver um coração quebrantado, ele não vai ligar ajuda para você. Mas caso contrário, Deus faz o anjo ficar cego, porque ele quer que a gente busque ele com intensidade. Porque quando Jesus se encontra com a gente, quando eu me encontro com ele, não precisa de muito. E ele vai perguntar: o que você quer? Eu quero ser curado. É só isso. Para ele é simples, irmão.
aquilo que parece ser tão difícil, para Ele é simples. Só que acontece na hora certa. Eu quero declarar que nessa manhã, Deus está fazendo milagres aqui nessa manhã. Deus está levantando um exército aqui. Amém, queridos? Eu sei que eu estou falando, porque eu já fui paralisado muitas vezes. Mas o Deus que tem me levantado, Ele pode levantar qualquer um. E eu queria encerrar essa palavra dizendo que quando Jesus curou aquele homem, Ele disse: levanta e anda. Quando você voltar a caminhar, quando você voltar a fazer aquilo que precisa ser feito, dentro da tua capacidade, porque Deus nunca pede da gente acima do que a gente pode dar. Não saia correndo e nem se preocupe em voar, porque às vezes quando a gente volta a andar, irmãos, a nossa tendência natural é se comparar com aqueles que estão correndo e com aqueles que estão voando. E aí você, num desespero de querer também correr como aquele irmão está correndo e voar como aquele está voando, você começa a acelerar o passo. E aí você cai, e se machuca e paralisa de novo. Então não queira correr se Deus está te levantando agora. Respeite o tempo. Se você está levantando agora, volte a andar. Levanta-te e anda. Andar é suficiente. Ah, pastor, mas tem tanta gente correndo, tem gente voando, já estou indo para as nações. Amém, teu tempo vai chegar. Amém? Teu tempo vai chegar também. Mas se ainda não chegou, anda. Está ótimo andar. Porque naturalmente eu vou começar a ganhar forças nos meus músculos e daqui a pouco eu vou me sentir à vontade para correr. Mas são processos que precisam ser respeitados. Nenhuma criança nasce voando. A criança nasce, ela aprende a engatinhar e depois ela aprende a andar. Essa semana eu conversei com uma mãe, uma parente minha, inclusive, que as duas crianças dela, ela tem dois meninos, duas crianças, um menino e uma menina, todas duas aprenderam a andar com menos de um ano. Na minha casa, que eu me lembro, nenhum dos filhos aprenderam a andar com menos de um ano. Todos aprenderam a andar depois de um ano. Então isso é uma coisa genética, cada criança é única. Tem criança que aprende a andar com 11 meses, mas tem criança que talvez deve levar 1 ano e 3, 1 ano e 4, não sei. Por quê? Porque cada um de nós é único. E o inferno, com essa armadilha da comparação, irmão, ele quer o tempo todo fazer a gente se comparar com o outro. Porque o outro está fazendo isso, o outro está fazendo aquilo, o outro está nessa dimensão. O outro é o outro, eu não sou o outro. Eu tenho o meu tempo. Eu falei agora há pouco sobre o luto. Tem pessoas que têm um luto de 10 anos. Tem gente que o cônjuge faleceu, na mesma semana ele enxuga as lágrimas e faz igual a Davi, né? O filho morreu, o Joabe, né, exército, o capitão do exército de Davi, disse: olha, por favor, se levanta. A gente está falando do outro filho, né, que foi o Absalão. Levanta-te, porque tu é rei, tu não pode ficar aí prostrado. Então reage, por favor, tu é rei. E aí Davi se levantou e escutou o capitão do exército. Né? Mas a verdade é que tem pessoas, amados, que superam muito rapidinho, mas tem outros que levam tempo. E a gente tem que respeitar cada um único. Né? Se o teu luto precisar demorar, amém. Mas a palavra é: os que choram, seja como se não chorasse. Eu já preguei muitas vezes, não tenho vergonha de dizer. Eu já subi aqui nesse altar muitas vezes, totalmente quebradinho por dentro. Eu olho por fora, nem imagino. Mas estou totalmente quebrado. Quebrado, vontade de chorar, irmãos. Mas a gente tem que ser forte. Porque existe um povo que está esperando que esses vasos de barro quebradinho possam trazer uma mensagem que venha diretamente de Deus. Então, se eu conseguir, você também consegue. Amém? Engole o choro e vamos para cima. Vamos ficar de pé? Aleluia. Se a minha esposa pode tocar uma música ali, ou se o nosso moço do som bota um louvor lá.
quero orar. Né? Quero orar por você nessa manhã. É tempo de enxugar as lágrimas. Deus tem colocado no meu coração que estamos vivendo um tempo de mudança de estação. Eu quero profetizar que Deus vai enxugar toda a tua lágrima. Eu quero profetizar que é um tempo de alegria. Um tempo que Deus vai colocar um sorriso nos seus lábios. Esse tempo de chorar está cessando na tua vida. Eu quero declarar, em nome de Jesus, Deus vai começar uma nova estação, um novo momento, uma nova fase. Uma fase de alegria. Uma fase de alegria. Ô querido, põe a tua mão no teu coração. E fala com o Senhor Deus nessa manhã. Ele, Jesus, é o único que foi capaz realmente de ajudar aquele homem que há 38 anos estava paralisado. Porque o que nós realmente precisamos é de Jesus, amigos. O único que realmente te entende, o único que realmente te compreende como ninguém. O único que conhece cada luta, cada dor, cada prova, cada circunstância. Ninguém entende você como Jesus. Nem teu pastor, nem uma autoridade, nem um homem dessa terra, nem uma mulher, nem um grande líder será capaz de entender você como Jesus entende. Ele é o nosso sumo sacerdote, que conhece todas as nossas guerras. Ele está aqui nessa manhã. Ele te diz: meu filho, não temas. Eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Eu te ajudo, minha filha. Eu te ajudo, meu filho. Eu começo uma nova estação na tua vida. Um tempo de sorriso, um tempo de prosperidade, um tempo de bênção, um tempo de vitória. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Porventura não percebeis, eu estou fazendo uma coisa nova. Deus está começando algo novo na tua vida. Deus é Deus de novidades, de novos começos. E Ele inaugura um novo tempo nas nossas vidas nessa manhã. Ele vai enxugar toda a tua lágrima. E vai inaugurar um sorriso novo nos teus lábios. Os de perto e de longe verão e dirão: somente o Senhor poderia fazer tamanha obra. Aleluia. Você pode dar uma pausa ao Senhor Jesus? Aleluia. Se é para Jesus, pode ser melhor. A Ele toda a honra, toda a glória. Eu quero fazer uma última pergunta antes de passar o microfone para o João. Tem alguém que ainda aqui não entregou a sua vida para Jesus ainda? Existe alguém que ainda não teve a oportunidade de confessar Jesus como seu Salvador? Todos aqui já entregaram a sua vida para Jesus? Se tiver alguém que ainda não teve a oportunidade de confessar Jesus, de entregar a sua vida aí, levanta a sua mão aí, se tiver alguém. Todo mundo aqui já entregou? Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Deus abençoe a sua vida, amém? Amém, glória a Deus. Palavra. Recados para amanhã, tá? Amanhã tem os teams, né? Às 8 horas aqui na igreja, tá? Quem puder trazer, estiver espalhando uma mensagem, amém? Falar, pastor, às vezes a gente quer estar correndo já, né? Mas é um tempo também de entender as estações, levantar, caminhar, né? Como hoje a sociedade por si só coloca esse jogo de comparação. Glória a Deus mesmo. Amém? Vamos estar orando, quero estar abençoando a vida de vocês. E em nome de Jesus, ó Deus, Pai, que esse domingo, Deus, seja repleto de sabedoria, Deus, de entendimento, Deus, para cada um de nós, Deus. Pai, esse instante de semana, Deus, possa ser completo na Tua presença, Deus. Espírito Santo, Tu sabe cada batalha, cada luta dos Teus filhos, ó Deus. Pai, nos instrui, ó Deus, em cada momento, em cada lugar, ó Deus, que nós estejamos, Pai, aonde a gente for, ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha nos guiar, venha nos instruir e nos livrar de todo o mal, Pai. Pai, em nome de Jesus,
Acampa os teus anjos ao redor de cada um, Pai, que eles possam voltar em segurança para suas casas e resplandecer na tua glória, Senhor, que essa palavra venha germinar em nossos corações, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus, amém? Glória a Deus. Terça e quinta, tá? Às 8 horas tem oração na igreja, tá? Vocês são convidados, tá? Até vocês que estão nos visitando, quiser vir, são convidados, tá? Legal. Eu quero aproveitar que eu estou aqui, irmãos. Todos os anos nós organizamos um evento chamado Encontro das Águas, né? É um encontro interdenominacional, uma direção que nós recebemos da parte de Deus, é um encontro que promove a unidade da igreja, né? Um alinhamento da igreja. Esse ano nós vamos organizar na igreja dos meus pais, na cidade de Canelinha. Ano passado alguns irmãos aqui tiveram presente, o pastor André pregou ano passado. Esse ano ele foi convidado para pregar novamente, mas devido à cirurgia ele não vai poder, né? Mas quero estender um convite para vocês. O encontro vai acontecer dia 4, 5 e 6. 2, 3 e 4. É essa quarta, quinta e sexta. Por que vai acontecer dia de semana, né? Quarta, quinta e sexta? Porque a gente, por direção de Deus, a gente respeita o calendário bíblico. E nessa quarta-feira é ano novo lá em Israel. É o primeiro dia do ano. É comemorado o ano 5785. Né? Então, por direção de Deus, todos os anos a gente organiza esse encontro na data do ano novo. Porque, segundo a tradição, se abre um portal de revelação para o ano seguinte. Né? E a gente tem visto isso acontecer. Tem sido tremendo o que Deus tem feito nesse encontro das águas. Quem vai pregar, né? São filhos na fé, amigos, irmãos de longa data, né? Que a gente tem amizade há muitos anos, que vão estar pregando. Meus irmãos, né? Pastor Maico, Pastor Leonardo agora, né? E Pastor Tiago também vão estar lá presentes. Então, a entrada é franca, começa às 19h30 na Igreja Batista Restaurando Amor, na cidade de Canelinha. Quarta, quinta e sexta. Então, todos convidados, podendo aparecer lá, serão muito bem-vindos. Amém, amém, glória a Deus. A paz a todos, então, né? Tenham um bom domingo, amém? Amém.